Hoje nós vamos iniciar mais um capítulo da nossa confissão de fé, que é o capítulo 12. No último encontro, nós vimos o final do capítulo 11, ok? E neste capítulo, nós falamos sobre a justificação pela fé, né? O título específico é da justificação, mas a justificação, logicamente, pela fé. A outra coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que vocês devem, não é, notar uma coisa muito importante quando nós estamos estudando as doutrinas postas pelo Senhor em sua palavra, que é o seguinte: há sempre um encadeamento lógico entre as doutrinas, tá? Então veja que primeiramente, o primeiro capítulo que nós falamos sobre a escritura, da escritura. Então isso mostra o seguinte, que tudo que nós cremos e fazemos deve ser baseado primeiramente aonde? Na palavra de Deus. Depois então nós falamos sobre Deus, falamos sobre os decretos, falamos sobre a criação, sobre a providência de Deus. Depois entramos sobre a questão da soteriologia, né, tendo abordado a questão relativa a Cristo Jesus. E hoje, irmãos, nós estamos assim naquela parte da confissão de fé que trata especificamente da salvação, ok? A doutrina da salvação, também conhecida como doutrina da soteriologia, ok? Nesse sentido, portanto, um dos tópicos que está aí presente é o que nós vamos ver hoje, que é o da adoção, ok? Da adoção, que é a relação que Deus tem conosco por meio de Cristo, quando decide nos salvar e também nos salva, tá bom? Abra sua Bíblia inicialmente na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, nós vamos ver alguns textos, tá bom? Vamos iniciar por aí. Eu quero, nesta introdução, ver com os irmãos 3 textos. O primeiro é esse, Efésios 1, verso 5, inicialmente será esse. Efésios 1, 5. Ok? Efésios 1, 5. Depois nós vamos ler Romanos 8, 12, mas eu vou anunciar, e em seguida 1 João capítulo 3, 7. Ok? Então vamos ler 3 porções distintas. Começando por Efésios 5. Antes de ler, vamos orar pedindo que Deus nos abençoe e nos conduza. Deus bendito, Senhor nosso, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Te bendizemos por tua provisão para a nossa vida, particularmente a tua palavra, nossa única regra de fé e prática. Também entendemos, ó Deus, a importância do Senhor, o Espírito, sobre nós, no sentido de agir para a nossa iluminação, de tal sorte que compreendamos a tua palavra, creiamos e pratiquemos, como ouvintes que agradam ao Senhor. Ajuda-nos, pois, a começar em mim, assim oramos em Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Efésios 1, 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Algumas coisas para destacar, 3. A nossa relação com Deus se deu com base no seu decreto. Ele nos predestinou para sermos filhos. Segunda coisa, nesta predestinação, Deus nos predestinou para Ele mesmo. Nos predestinou para Ele. Ok? Ao fazê-lo, Deus está demonstrando a sua bondade para conosco. E essa predestinação para filhos, ela se deu tão somente pela mediação de Jesus Cristo. Veja que o texto nos diz, por meio de Jesus Cristo. Então Deus decretou nos adotar, fez isso para a glória dele mesmo, expressando assim a sua bondade, poder, e o fez
por meio de Jesus Cristo. Gravou isso? Tranquilo? Agora vamos para Romanos capítulo 8, verso 12. Diz assim, Romanos 8, 12. Vou ler do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqui você está tendo uma evidência da filiação. Como é que eu sei que alguém é filho de Deus? Por ele dizer, eu sou filho de Deus? Não. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Prosseguindo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Então, todos aqueles que estão no relacionamento com Deus, eles têm intimidade com Deus, sem promiscuidade, uma intimidade relacional, onde ele pode chamar e deve a Deus de Pai, mas somente aqueles que têm o Espírito de Deus. Está claro isso aqui? 16. O próprio Espírito, aqui veja que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, meu espírito. Lembra que eu fui criado corpo e alma, ou corpo e espírito. Espírito e alma, a mesma coisa. Que somos filhos de Deus. Então há uma testificação interior. O Espírito de Deus dentro de mim testifica com o meu espírito que eu sou o quê? Filho de Deus. Prosseguindo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aí você tem as consequências desta adoção. Então, com esse relacionamento com Deus, você é chamado de filho, portanto, você tem uma família, você tem um nome, você tem uma herança, ok? Reservada nos céus, há uma promessa para você. Mas também, como filho, está reservado para você nesse mundo sofrimento. E no mundo por vir glória. É isso que ele está dizendo aqui. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, na mediação de Jesus. Se com ele sofremos, então filhos no mundo que nós vemos sofrem. Mas como é que eu posso ser filho de Deus e eu não sofro? Ou melhor, e eu sofro? Lógico, essa é uma das evidências. Um filho de Deus no mundo caído é co-herdeiro com Cristo, tanto para o sofrimento quanto para as glórias. Então não é o sofrimento que determina se eu sou ou não filho de Deus. Não, filho de Deus não sofre. Quem disse? O filho de Deus sofreu, eu não ia sofrer. Então o apóstolo Paulo me coloca aqui diante de algumas questões que eu preciso ter em mente quando eu penso sobre a adoção. São as únicas? Não, mas são importantes. No sentido de que eu sou guiado pelo Espírito, isso é uma evidência da presença do Espírito de Deus em nós, os filhos de Deus. Eu tenho a intimidade com Deus ao ponto de poder chamá-lo de Abba, Pai, né? Ter uma relação íntima, próxima, saber que Ele me ouve, que eu ouço, que Ele me ajuda, e saber também que como filho de Deus, eu tenho uma testificação interior. O Espírito de Deus confirma com o meu espírito, tu és filho, tu és meu filho. Ok? E por meio de Cristo também, eu sou herdeiro das promessas, tanto nesta vida, quanto na vida o quê? Futura. Ok? Então já vimos dois textos. Vamos para o terceiro agora, por favor. 1 João, capítulo de número 3, verso 7. Eu vou ler a partir do 1, ok? Para vocês entenderem o contexto maior. Tá bom?
João, eu falei Pedro ou João? João, não foi? 1 João 3, vou ler a partir do 1. Posso ler? Olha o que é dito. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ó, é uma grande prova de amor de Deus, seu amor por nós, quando Ele permite que sejamos chamados de quê? De filhos. Filhos dele. E de fato, diz João, né? Somos filhos de Deus. Por essa razão, por você ser filho de Deus, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. A ideia de conhecer aqui, irmãos, não é não saber que a gente não existe, não. É de não dar conta de nós. Não estão nem aí para nós. Não há interesse do mundo em nós, a não ser para nos afligir. Já viu aquela expressão? Falando, então, não tomam nem conhecimento dele. Então, há um desprezo. Esse é o ponto. E aí ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando é que vai se manifestar o que eu hei de ser? Na segunda vinda de Cristo. Então tem coisas melhores ainda reservadas para nós, os filhos. Sabemos que quando Ele se manifestar, segunda vinda de Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então a gente vai ter a bênção de ver a Jesus. E diferentes do que somos hoje, um corpo transformado. Isso é só reservado para os filhos. Quem não é filho, não terá isto aqui. Prosseguindo. E a si mesmo se purifica todo que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Então o filho, ele se prepara para ver o seu pai, seu Senhor. Como é que ele se prepara? Se purificando. Santificação. Ok? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o contrário de purificação é permanecer na transgressão, pecar. Sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, Cristo realizou essa obra. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, ele está dizendo que prática deliberada de pecado é uma evidência de que você não é filho. Ou pelo menos como filho, está vivendo impiamente. Agora leiam juntos a partir do verso 7, o que é dito. Filhinhos, aquele todo aquele para um pouquinho. Segundo esse texto, no mundo você só tem duas possibilidades de filiação ou procedência. Quais são elas? Ou você é filho de Deus, pode dizer o nome, não tenha medo não. É o filho do diabo. Pastor, eu não posso ser um pouquinho de um pouquinho do outro, não? Pode não, meu filho. Ou é de um, ou é de outro. Filho de Deus, nasceu de Deus. Não nasceu de papai e mamãe, não. Nasceu de quem? Que nascimento é esse que João está falando? É o nascer do ventre materno? Abram a Bíblia aí, por favor, que João mesmo explica. João capítulo 3.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria, muito grave, muito importante. Eu fiz a pergunta para vocês agora há pouco, lendo o livro de João, a epístola. E eu perguntei o seguinte: segundo o texto bíblico, no mundo só tem duas possibilidades de filiação. Quais são elas? Vocês disseram. Ou a pessoa é filho de Deus, ela é filho o quê? O mesmo texto diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus é o quê? Filho de Deus. Quem não nasceu de Deus é o quê, irmãos? É esta a conclusão correta? Sim. Pastor, então como é que eu faço para nascer de Deus e ser filho de Deus? Porque enquanto eu não nasci de Deus, eu ainda continuo como filho de quem? Pastor, mas eu não gosto nem do diabo. Pois é, mas é filho dele. Por quê? Porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2. Como todos os demais. Então, enquanto o homem não nasce de novo, e aqui eu não estou falando da sua eleição, enquanto ele não nasce de novo um tempo, ele continua como filho de quê? Do diabo. Pastor, mas eu não gosto do diabo. Eu sei, meu filho, mas você é filho dele. Porque você não nasceu de novo. Pastor, mas eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom patrão, eu sou um bom servo, eu sou um bom cidadão, não importa. Enquanto você não nascer de novo, você ainda é filho da ira. E segundo a Bíblia, você ainda é filho do diabo. Isso é gravíssimo. Vamos ler João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, o mesmo João está dizendo que quem não nascer de Deus não é filho de Deus, está dizendo para Nicodemos que é necessário fazer o quê? Nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, na cabeça de Nicodemos, ele está pensando em que tipo de nascimento aqui? O natural. Não é o natural. O nascimento que Cristo está falando é espiritual. Vocês já sabem disso. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for lavado por Deus. Lembra aquela ideia de água? Lavar o coração, transformar o coração, lavar a vida toda, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admito de eu te dizer o quê? Importa-vos nascer de novo. Então, o que esse texto nos mostra? Analisando conjuntamente com o outro, é que para eu ser filho de Deus, necessária, invariavelmente, a condição é o nascer de novo. E esse nascer de novo é o nascer espiritual, da água e do Espírito. É aquele nascer que vem por meio do Espírito Santo de Deus, agindo soberanamente em mim, onde eu sou conduzido à confissão dos meus pecados, porque os admiti, e pela fé creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. E Ele transforma o meu coração, então eu posso dizer: eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Estes, e somente estes, nenhum outro, são o quê? Filhos de quem? De Deus. Aí os nossos irmãos reformados, né, analisando a Escritura, viram essa doutrina, não era nova, logicamente, e formularam esse capítulo da nossa confissão, tratando deste assunto tão importante, sistematizando de modo que a gente possa ter essa verdade
de modo lógico na nossa cabeça, no nosso coração, a gente possa crer e viver a partir dessa doutrina. Mas é importante que entenda o seguinte: há muito engano hoje, como havia no passado, sobre quem de fato é filho de Deus ou não. Por isso que eu estou enfatizando introdutoriamente isso, para mostrar a você que há uma evidência de filiação, há uma natureza de filho que é diferente, há promessas para filho que são diferentes. Mas se for perguntar aí no senso comum, é filho de Deus, o que é que o povo vai dizer? Sou. E olha, é capaz de se arrumar uma briga se você disser que não é. Vão te ter até como orgulhoso. Como é que você pode dizer isso? Dizer que eu não sou filho de Deus? Eu vou dizer para ele: não sou eu que estou dizendo. É o próprio Deus, na palavra dele, que está dizendo que quem não é nascido de mim não é meu filho. Isso não é sério. Você já pensou no número de pessoas que estão andando no mundo aí enganadas, vivendo como se filho de Deus fosse, não são? É grave isso, irmãos. É gravíssimo. Porque estão vivendo como se filhos de Deus fossem, não são. E estão andando pensando que vai tudo para o céu, porque Deus é bom, né? E Ele é mesmo. Mas a bondade dele se estende eternamente sobre os filhos. Quem não é filho não vai experimentar a bondade eterna do Senhor. Dito isto, a questão é: o que é a nossa confissão de fé ensina sobre esta filiação, à luz da Escritura? E aí eu queria que você, por favor, visse aí a nossa confissão de fé. Ela tem uma única seção, esse capítulo é bem pequeno, mas é muito significativo. E ele inicia dizendo assim, primeira coisa: todos os que são justificados, é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por ele fazer participante da graça da adoção. Então, quem não foi justificado ainda não é filho. Mas a todos que ele justificou, todos são o quê? Filho. Qual a pergunta que você tem que fazer? Senhor, eu fui perdoado e aceito pelo Senhor? Não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez? E somente por isso? Se foi, bênção. Que bênção que você é filho. Porque você foi justificado. Então, a todos que são o quê? Justificados. Os que foram perdoados, aceitos pelo Senhor, que têm os seus pecados todos, sem exceção, perdoados. Esses são filhos. Agora lembra bem, Deus é servido em Cristo. Então, ninguém pode ser filho de Deus através de outro mediador que não seja quem? Cristo. Pastor, mas se o mediador tivesse sido na terra, uma pessoa maravilhosa, ela não pode ser meu mediador para filiar-me ao Senhor? Não. Aqui não tem jeitinho. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o quê? Homem. Então você só é filho de Deus se você estiver em Cristo. Agora preste bem atenção: se você rejeita Jesus Cristo, você está rejeitando o único através do qual você pode ser recebido como filho. E aí não importa seu nascimento, não importa seu procedimento, não importa a sua condição física, intelectual, não importa isso. Porque a única coisa que importa para ser filho é ser encontrado, na mediação de Cristo Jesus. Então você precisa de Jesus para ser recebido como filho. Lembra do primeiro texto que eu li com vocês, de Efésios 1:5? Qual foi? Abra aí, por favor. Que Deus nos predestinou para Ele
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para Ele por meio de quem está aí escrito na sua Bíblia? Agora troca esse nome Jesus por qualquer outro nome que você queira, de pessoa ou coisa, qualquer, como é que chama desse povo que é famoso? Celebridade. Bote o nome de qualquer celebridade, pois a parte de Cristo você não é recebida por Deus como filho. Então, se você está aqui nesta manhã me ouvindo, ou está aí em casa ouvindo, lembre bem disso. Não ache que por qualquer outro mediador você pode ter acesso ao Deus, nosso Senhor, como filho, porque somente por meio de Jesus Cristo. Somente por meio do único Filho unigênito, você pode ser tomado como filho. Ficou claro isso, irmãos? Tem alguma pergunta? Tem alguma colocação? Pastor, mas então me enganaram. Pois é, guias cegos, guiando outros cegos. Os dois vão cair aonde? No abismo. Vão morrer os dois. Então cuidado com essa ideia errada, antibíblica, dizer que todo mundo é filho de Deus. Aí você pode ter a ideia de expansão do termo, né? Pastor, mas do ponto de vista da criação, não, como ponto de vista da criação, você foi criado por Deus, mas você é uma criatura, que foi criada à imagem e semelhança dele, mas não tem termos filiais estabelecidos. Não tem termos filiais. Você não pode chamar Deus de pai. Porque Ele é pai de todos aqueles que Ele deu nascer de novo. Essa fala não choca você, não? Abra uma Bíblia aí, por favor, em Mateus 6:9. Abriram? Mateus 6. Oração do Senhor. Qual é a primeira palavra dessa oração? Qual é a primeira palavra? Pai. Então, qual é a primeira condição que você tem que pensar se você quer orar isso aí e ter os benefícios dessa oração? Eu sou filho. Quando eu orar, Ele vai me receber como filho. Porque senão vira uma reza, um mantra, sem efeito nenhum. O que vai distinguir é exatamente o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus, se Ele é meu pai ou não. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, como pai, meu pai, eu posso orar e dizer: o Senhor que está nos céus, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, dá-me o pão de cada dia, perdoa as minhas dívidas, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Então eu posso orar, porque eu sou filho, em Cristo, mas a parte disso, qualquer oração que eu fizer, inclusive usando a Bíblia, não terá efeito nenhum, não há relação. Então lembre bem, todos os que são justificados por Deus, que estão, portanto, em Cristo, Deus faz participante desta graça. Olha, não é um dever de Deus, porque me criou, me adotar como filho, não. É uma graça, é favor. Então, se você é filho, você foi agraciado por Deus. E talvez você esteja reclamando de um bocado de coisa na sua vida que esteja dando errado, que não funciona, porque você está mensurando sua vida pelo que funcionou ou não. E se esqueceu de entender que a coisa mais importante é você ter sido recebido por Deus como um filho. Lembre disso.
Então ele diz: todos que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participante da graça da adoção. Agora veja, por essa graça, qual graça? A da adoção. É uma graça, tá? Lembra disso. É um favor de Deus. Não é uma obrigação de Deus, é um favor. Por essa graça, nós somos recebidos no número de filho. Então está um monte de gente, um bolo de gente lá, perdido, morto, sem Deus no mundo. Filhos da ira, filhos do maligno, filhos do diabo, está lá todo mundo. E Deus decide me receber como filho. É uma decisão dele, ele me recebe. Ok? Tendo me recebido, o que é que ele faz agora? Ele me dá o gozo da liberdade e dos privilégios de filho. Olha só, então como filho eu sou livre, e como filho eu passo a usufruir dos privilégios que a presença do Pai e o Pai me concede. Então vamos pensar aqui, antes sem ser filho de Deus, como é que estava a minha situação no que toca a liberdade? Abra a Bíblia aí, por favor, em Efésios capítulo 2. Antes de ser filho, tá? Abriram? Efésios 2:1. Veja aí como era a sua condição antes de ser filho. 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Filhos de quê, irmãos, aqui? Mas pastor, eu era um filho tão obediente. Talvez o seu pai e a sua mãe, graças a Deus por isso. Mas era filho de Deus, não era não, você era filho da desobediência. Prossegue. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, ó, tem a palavra filho, filhos de que agora aí? Então tem duas palavrinhas aí que refletem a minha condição antes do Senhor: filho da desobediência e filho da ira. Onde é que está aqui filho de Deus antes da conversão? Não existe. E por ser filho da ira, eu não tinha liberdade. Prova bíblica, textual, qual é? É que eu fazia a vontade da carne, a vontade do mundo e a vontade do maligno, escravizado a isso. Filhos de Deus têm liberdade, não para pecar, mas para entender a vontade dele e fazer a vontade do seu Pai, coisa que era impossível antes de nascer de novo. Então a primeira coisa que Deus faz, ele me recebe e me dá o quê? Liberdade. Ok? Tranquilo? Liberdade, para o quê? Para ouvir, para entender e praticar a vontade de quem? De Deus. Mas ele também me dá, irmãos, além dessa bênção, né, da liberdade, ele me dá também outros privilégios. Que privilégios Deus me dá sendo filho dele? Vocês sabem quais são? Nunca pensaram sobre isso? Hã? Um coração novo. O privilégio da comunicação com a oração. Falar com ele. Ok. Outro. Vocês são filhos dele, irmãos. Quais os privilégios vocês têm de ser filho de Deus? Herdeira. Herdeira de quê? Herdou o quê? Cadê a bênção? O que herdou? Pode dizer, irmã. Herdeira da salvação por meio de Cristo. O que mais eu herdei? Fé. O que mais? Não são filhos? Cadê as bênçãos? Por que eu estou incitando vocês a isso? Não é o pecado, tá? Incitando a falar. Porque muitas vezes a gente fica comparando a nossa filiação com Deus com a filiação do mundo, dizendo, rapaz, o filho do mundo tem mais coisa do que eu. Só que lembre que você é filho de um Deus infinito.
que reservou bênçãos para você sem medida. Então, na medida que você é admitido ao número dos filhos, recebido por Deus, você tem liberdade e você tem privilégios que Deus lhe concede e uma herança. A herança da salvação, você tem a palavra dele, você tem os sacramentos, você tem a liberdade que ele te dá, você tem a promessa de um novo céu, de uma nova terra, você tem comunhão entre os santos. E ele também te dá bênçãos materiais. Mas essa não é a evidência maior de que você é filho. Esse dia eu estava pensando sobre isso e considerando uma questão. Quando geralmente o filho é filho de um pai pobre, ele reclama que o pai não tem condição de dar as coisas para ele, certo? Há daqueles até que querem trocar de pai, porque o pai não pode dar, não é? Aquilo que ele almeja. Você nunca viu, não, um menino dizer isso? Não quero mais o senhor como pai, eu quero outro pai. Aí quando ele pensa outro pai, ele pensa o pai do amiguinho que dá mais coisa do que o pai dele. Mas eu também vi filhos cujos pais são ricos e queriam pais pobres, porque os pais ricos os enchem de coisa, mas não têm a presença. Veja que dilema, né? Pai presente pobreza ou pai ausente riqueza? Deus diz, esquece isso é tolice do mundo. Tolice do mundo. Então, como servos do Senhor, o que a gente tem que vislumbrar quando pensamos de nosso Pai? É que Ele é um Pai que supre todas as minhas necessidades, da presença dEle e das benesses dEle. Mas, finalmente, o mais importante é o quê? É a bênção ou o doador da bênção? Então, a maior de todas as bênçãos que você tem como filho é comunhão com o Pai. A maior. Que você vai levar para a eternidade. Sabendo que na eternidade Ele lhe prometeu um bocado de coisa também. Então eu queria que vocês fossem incitados a pensar sobre isso. Para quê, pastor? Para não ficar se comparando com o mundo, dizendo que o pai do mundo é melhor do que o pai daqui. Não, porque não é. É uma ilusão. Você está sendo tapeado. Não há pai melhor do que o Senhor. Por isso que Ele nos dá a bênção de sermos livres e o gozo de privilégios. Você já pensou você comer na mesa do Pai? Deus te dá a graça de você se assentar com Ele. O Senhor do universo. Irmãos, o pessoal fica atrás aí de uma palhinha do governador, do prefeito, do presidente, tira foto, faz face. Você está sentado mensalmente na mesa do Senhor do universo. Isso não é mais valioso? Bênçãos. Chega em casa, pega um papelzinho, uma caneta ou um lápis e comece a anotar as bênçãos que o seu pai te dá. E lembre que tudo isso é graça. E você anda correndo atrás do vento. Somos recebidos no número de filhos e gozamos a liberdade e os privilégios. Agora ele diz assim, ó, Deus me deu um nome. Hoje, mais uma reflexão minha que eu vou compartilhar com vocês à luz disso, tá? Hoje o povo está querendo trocar de nome, quer botar até nome social, não é? Tolice. Sabe qual é o nome mais importante que você não pode abrir mão? É de ter seu nome, eu sou filho de Deus. Esse é o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nome que nem no céu e na terra importa que sejamos salvos.
Lembra disso. Ele te deu um nome. Te deu um nome, o seu pai te deu um nome. Além disso, ele diz assim, olha, te deu o Espírito. Você já imaginou o que é você ter o Espírito de Deus em você, irmão? O que isso representa? Olha, os homens na época dos apóstolos, viram os apóstolos realizando aqueles milagres, Atos, estou falando de Lucas registrando isso. Ele disse, rapaz, como é que eu faço para ter esse poder aqui? Paga quanto? Ele disse, para onde ti seu dinheiro? Maldito, esse Espírito não se compra com dinheiro. Nós não pagamos um centavo, Cristo pagou por nós, e como filho você tem o quê? O Espírito de Deus dentro de você. Você sabe o que é isso? Você já pensou o que é isso? O Espírito que criou todas as coisas, que mantém essas coisas vivas, que faz alguém nascer de novo, sair das trevas para a luz, tira o coração de pedra, bota no de carne. Este Espírito está em mim, em você. E aí o apóstolo Paulo, eu li com vocês agora Romanos 8, né? O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou o quê? Filho. Que bênção. Você tem o quê? A presença do Espírito vivificador, santificador, consolador, encorajador. O Espírito de Deus em você. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Abriram? Alguém leia, por favor, audivelmente, do 3 ao 5. 2 Coríntios 1, de 3 a 5. Isso. Pode prosseguir. Quem é esse que nos consola na nossa tribulação e só o Filho tem isso? Quem é esse? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ou também Espírito Santo que está dentro de nós, que só filhos têm. E isso foi uma promessa do Filho. Agora abra sua Bíblia aí em João 14, 16. João 14, 16. Abriram? Vou ler, tá? Posso ler? João 14, 16? Ouça bem, me abra bem os ouvidos. E eu rogarei ao Pai, Cristo falando, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não recebe, mas os filhos recebem. Porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltareis para o quê? Para vós outros. Então Cristo está fazendo a promessa do Espírito. Para quem, irmãos? Para o mundo todo? Não, o mundo não conhece, não recebeu. O Espírito é uma dádiva de Deus para os filhos. Espírito de Deus. É bom, não é? É bom, não é, irmãos? É uma bênção. É uma bênção. Mas aí, se está bom, vai ficar melhor ainda agora. Olha só o que a continuidade diz, do texto. Eles têm sobre si o nome, recebe o Espírito de adoção, tem acesso com confiança ao trono da graça.
Veja bem, ó. Quando a gente era pequeno e era educado, dizia assim, menino, não converse, ou não entre em conversa de adulto, né? Já viram isso? Os mais velhos talvez sim, né? Então o menino não podia passar no meio de conversa, nem passar pelo meio podia, né? Hoje em dia o menino chega e puxa e grita, e aí o pai é porque ele tem TOD. Oh. Tá bom. Muito TOD e pouca Bíblia, né? Mas vamos lá. Isso que queria dizer o seguinte: quem pode acessar o Pai? Tem ocasião própria. Estou me referindo à educação que os pais davam, tá? Com Deus, por ser filho, qual é a hora que você pode acessar? Qual é a hora que você pode chegar diante do trono dele para falar com ele? Me diga aí, qual é a hora? Você tem a agenda de Deus? Assim, olha, Deus disse que eu só posso falar com ele 10 da manhã, porque de 9 às 10 ele está ocupado, de 11 às 12 ele está ocupado. Só 10 você chega aqui. Ou então ele disse, não meu filho, agora não, que eu estou ocupado atendendo outro irmão seu. Você já ouviu isso da parte de Deus? Me diga qual é o Senhor que você tem acesso direto, que é filho, qualquer hora. Você acorda de madrugada angustiado, você ora, Deus está lhe ouvindo. Você levanta de manhã cedo, Deus está lhe ouvindo. Meio-dia você está aflito, Deus está lhe ouvindo. De tarde também Ele está lhe ouvindo. Se você estiver deitado, Ele lhe ouve, prostrado, doente. Se você estiver trabalhando, Ele lhe ouve. Se você estiver dirigindo, Ele lhe ouve. Na hora de um acidente, Ele te ouve. Meu Deus! Vai entrar na cirurgia, Ele te ouve. Sai da cirurgia, Ele te ouve. Qual é o Deus que você tem acesso? Que tem essa liberdade? Porque você é o quê? Filho. Não é maravilhoso isso? Ontem eu saí, aí Sinara ligou para mim, eu fui comprar uma medicação, ligou, eu não atendi, ligou, eu não vi, eu disse para ela, minha filha, eu não vi. Mas eu cheguei em casa, eu tinha feito, né, o que ela pediu para eu não fazer. Eu disse, agora já é tarde, depois eu resolvo isso. Mas eu não atendi. Qual é a hora, irmã Maria, que você ora e Deus não lhe ouve? Porque você é o quê? Filho e filha. Privilégio. Aí eu fico lembrando da parábola do filho pródigo. Conhece? Lucas. O filho tinha tudo na presença do pai, mas precisou ele pegar tudo que tinha, sair mundo afora, viver dissolutamente, acabar com tudo, para lá na pocilga, para ele descobrir que o pai dele era diferente. Você quer ir para a pocilga para descobrir isso, sendo que eu estou lhe ensinando aqui, agora isso que Deus está lhe ensinando, você quer ir para lá. Talvez seja porque sua natureza ainda não mudou. Você já veio de lá, quer voltar para lá? Filho tem acesso, mas tem filhos que rejeitam isso. Você tem esse privilégio, por causa de Jesus Cristo. Filhos têm nome, filhos têm bênçãos, filhos têm o Espírito, filhos têm acesso. Filhos podem chamar o Pai de Pai, no qual clamamos, Abba, Pai. Aí você diz, mas pastor, mas todo mundo não é filho? Não, lembra bem que Cristo diz assim, olha, vai chegar aquele dia, que vão se aproximar do meu trono e vão dizer, Senhor, Senhor. Aí o que é que ele vai dizer para essas pessoas? Não vos conheço, apartai-vos de mim. O quê? Sou eu que disse isso? Fui eu que disse isso? Fui eu que disse? Não, estou repetindo aquilo que a palavra de Deus já afirmou. Apartai-vos de mim, não são filhos, não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio,
Eu preguei, eu cantei, eu dizimei, Senhor, eu fiz parte do grupo da música da igreja, do grupo da dança, aqui não tem dança não, mas tem gente que faz, do grupo da dança, Senhor, meu filho, eu não te conheço. Filhos são aqueles que estão em relação comigo por meio de Cristo, que tem o meu espírito, você não tem, embora tenha tentado fazer as coisas que eu disse. Então, filho pode chamar pai de pai. Experimenta sair aqui na igreja, uma proporção muito menor, não é? E o menino chama pai. Você consegue identificar a voz do seu filho? Consegue ou não consegue? Tem mãe aqui que identifica o choro? Está aqui sentado, o menino chorou lá na classe, ela já levanta o tom do choro do menino. Agora imagine Deus que conhece todas as estrelas, todas elas aparecem diante deles bem contadas, cada um ele chama pelo nome. Se ele chama pelo nome uma estrela, não chama você? Filho tem nome, e chama pelo pai, e o pai ouve e sabe qual é o filho. Aqueles que estão em Jesus Cristo. Maravilhoso, né? Agora, como é que Deus trata os filhos? Aí vem um ponto importante, irmã, que muitas vezes a gente traz a nossa experiência familiar para o relacionamento com Deus. Então, de repente, você teve a experiência triste de não ter um bom pai. Não pode acontecer isso? Pode. Aí você traz essa experiência e aí você, de alguma forma, projeta isso no seu relacionamento com Deus. Eu não estou sendo freudiano não, viu? Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade. Projetou. Aí você diz, não, mas se o meu pai é assim, esse também é. Não, tem nada a ver. Esse está errado. O de lá é sempre certo. Quem errou foi esse, não foi ele? Mas eu tomo o referencial do erro e inverto. Está errada essa minha percepção. Está errada. Tem que corrigir. Então, como é que meu pai do céu me trata? Primeiro, ele me trata com comiseração. O que é comiseração, irmãos? Já ouviram essa palavra? Comiseração? Alguém pode me dizer o sentido? O que é comiseração? Com compaixão. Então meu pai me vendo esmagado e eu pedindo, pelo amor de Deus, Senhor. Ele não vai fazer isso. Igual que você esmaga uma formiga. Está vendo o que eu lhe disse? Não vai fazer isso. Comiseração. O meu pai, que é o seu pai, ele me protege. Proteção. O meu pai, ele provê. Tudo que é necessário para eu viver, ele provê. Todos os dias. O dia todo. Não achemos que a gente está assim por causa do nosso trabalho não, viu? Porque basta ele tirar a nossa saúde que acabou o trabalho. Você tem que trabalhar, por favor, não estou dizendo isso. Estou dizendo que até o nosso trabalho é a expressão da provisão do Senhor para nós. Então ele me trata com compaixão, ele me protege, ele provê, ele me corrige. Filhos estão debaixo de correção, bastardo não. E nós somos filhos, não somos o quê? Então toda vez que você errar e não tiver correção, fique preocupado. Por quê? Porque um pai corrige ao filho que ama. Porque quer que esse filho seja participante do seu caráter, seja igual a ele. Então, meu pai me corrige. Eu fico pensando nessas psicologias modernas, né, cuja correção foge do bradão de Deus. Será que a gente está amando mesmo? Filhos são corrigidos por pais que os amam. Filhos sem correção não é filho. A Bíblia diz, é o quê? Bastardo. Você quer ser filho ou quer ser bastardo? Bastardo não tem nome, bastardo não tem casa,
Bastardo não tem provisão, bastardo não tem proteção, bastardo não tem compaixão. Você quer ser filho ou quer ser bastardo? Se isso dependesse de nós. Então o meu pai me disciplina. E graças a Deus por isso. Agora, uma outra coisa importante. Filhos, e aqui é uma realidade muito da nossa sociedade, né? Nunca são abandonados pelo pai. Qual foi o filho que Deus abandonou? Me conta um. Olhe para a cruz. O único que ele desamparou para que nós fôssemos recebidos. Mas mesmo assim ele esteve com ele e o fez ressuscitar e o exaltou. E hoje ele está à sua direita, à destra do Pai. Um pai verdadeiro não abandona o seu filho. Deus não abandona você. Tá bom? Quer mais amor? Tem mais. Esse pai preserva você, porque selou você, vai levar você até a glória, o dia da redenção. E quando chegar lá, foi que ele preparou para você? Abra sua Bíblia agora aí, Apocalipse, por favor. 21. Então, ó, se foi bom aqui, lá vai ser ainda o quê? Melhor. Meu pai está fazendo isso, e o seu está? Tá, é o mesmo. Nós temos o Espírito de Deus. Então ele preparou bênçãos para mim na eternidade. Vamos lá. Capítulo 21, verso 1, tá? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Eita bênção! Como dizia o pastor Paulo Brasileiro, está lapa de bênção, não é não? Você viver num mundo sem pranto, sem dor, sem... E com Deus. E ele diz mais: porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, agora leiam aí, herdará, e eu... Então, para quem são essas coisas que estão preparadas? Então, todos aqueles que estão em Cristo, que é o vencedor, que nele também é vencedor, herdará isso. Então, pensa aí como filho, o que é que está ali esperando? Vai buscar o menino na escola, aí ele teve uma jornada de estudo à tarde, a gente espera que ele tenha estudado bem, tem estudado. Aí quando ele chega no carro, um presentezinho, um chocolate, um suco, uma caneta, um lápis diferente, né, quando Deus dá condição. Ele entendeu o seguinte: meu filho, toda vida de obediência em Deus, você será ao final galardoado por Ele. Não é para comprar o menino, mas é para estimulá-lo a viver de modo santo, correto. Não é para barganhar, mas que ele entenda que a vida com Deus aqui, como filho, tem herança prometida pelo próprio Deus na eternidade. O vencedor herdará todas estas coisas. Quem é o vencedor? Você lê capítulo 2 a 3 de Apocalipse, vai lá. Ao vencedor, sempre no final, né, das epístolas, ao vencedor, quem é o vencedor? É o povo de Deus, que está em Cristo e é vencedor, e sendo filho, vai herdar tudo isso que Deus preparou.
Porque lembra que eu li lá no início? Com Cristo nós somos co-herdeiros. Ele herdou tudo e nele nós também herdamos. Então é isso que está preparado para você. Você quer? Mas vamos lá. Será que tem mais? Tem mais. Capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer o quê? Maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Mas isso aqui é para quem? É para todo mundo? É só para quem? Para filho. E quem não é filho? Aí a situação está complicada. Muito complicada. Porque só filhos gozam de privilégios hoje e no futuro. Pastor, mas me ensinaram a vida toda que eu era filho. Pois é, guia cego, guiando o quê? Outro cego. Você precisa estar em Cristo para ser recebido por Deus como filho. Fora disso, você é uma criatura, alvo da graça comum, que pode até experimentar favores de Deus, portanto, aqui nessa terra, mas não é filho. Para alguém ser filho, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Algumas implicações para nós disso, eu já vou terminando. Primeira, identifique se de fato você é o quê? Filho. Você não pode sair daqui hoje sem considerar isso. Meu Deus, eu sou filho, aí a Bíblia vai te dar as evidências. O Espírito dele habita em você, testifica com você, não é? Ok? Então, você viu aqui na leitura as evidências da sua filiação. Sua nova natureza, suas disposições, tudo isso vai identificar se você é o quê? É filho. Você vive na prática do pecado? Não, filho não vive na prática do pecado. Filhos até pecam, por isso são disciplinados, mas não vive na prática do pecado. Então identifique se você é filho. Se você identificou, aí vou usar a expressão pentecostal, né? Glorifique a Deus, irmão, com isso. Glorifique ao Senhor. Dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Bendito seja Deus que me fez filho. Louvado seja o seu santo nome. Glorificado para todo sempre. Então pense sobre isso. Se você agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Ok? Então pense sobre isso. Segunda coisa, quando você olha essa doutrina, viva como filho, usufruindo das benesses que o seu pai lhe dá generosamente. Usufrua da presença dele, ore mais, ouça mais a voz dele, atente mais para os seus conselhos, faça as correções devidas. Usufrua do benefício de ser filho. Agora, eu não conheço um filho de Deus que não tenha o Espírito de Deus e o fruto de Deus dele. A alegria, a paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor, fidelidade. Viva como filho. Viva alegre. Mesmo em dias tristes. Porque você sabe que o choro pode durar mas a alegria, mas só vem para filho. Porque essa palavra foi dita para filhos, não foi para bastardos.
Por que você está triste? Seu pai não te ama? O que você está sentindo? Converse com ele. Qualquer hora do dia ele pode te atender. Vá lá para o quarto em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Quem disse isso foi o maiúsculo, Filho maiúsculo de Deus, Cristo, nosso Senhor. Ele prometeu isso. Vá lá conversar com ele. Mas você está sem tempo para conversar com o pai? Está sem tempo? O que é que está roubando o seu tempo do pai? Pense sobre isso, tá? Então viva como filho. Terceira coisa. Quando nós olhamos para a nossa realidade e contemplamos tanta gente enganada, né, dizendo que é filho sem ser, eu fico pensando, meu Deus, o que é que nós, verdadeiros filhos, podemos fazer para tirar essas pessoas das trevas e trazê-la para a luz? Anunciar o Evangelho, a boa nova de salvação, mostrando para ela que a condição dela é triste, mas que por meio de Jesus, ela pode ser recebida como filha, vai ser amada, vai ser cuidada, protegida, provida, tudo isso, mas somente por meio de quem? Então qual vai ser a minha maior expressão de amor para alguém que eu vejo que ainda não é filho? É apresentar o Filho de Deus, através do qual, e somente por meio dele, eu também posso ser recebido como filho. E pedir que Deus haja no coração e transforme, e ela experimente a bênção de ser recebida como filho de Deus. Bom, finalizando, alegremos-nos sempre por sermos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Filhos de Deus são filhos felizes, porque são servos e filhos do Senhor do Universo, que cuida de nós todos os dias, em todas as horas.